Olá, meus amigos, vamos aqui para o nosso segundo bloco de controle de condicionalidade, não é? Mas antes, olha só, quero passar para vocês uma coisa importante que eu não passei na nossa aula inaugural. Olha só, a gente tem um diferencial e eu disse para vocês. Eu serei um personal trainer de vocês aí durante este tempo que antecede a prova, ok? Então, é importante que vocês tenham contato comigo. Eu sou o professor de vocês, né? E no que pese o nosso curso ser online para o Brasil inteiro, eu estou sempre presente com vocês através do WhatsApp. Manda um áudio com dúvida para mim, eu respondo. Pode me perguntar à vontade, pode escrever no WhatsApp que eu respondo. Eu respondo mesmo. E, gente, é importante isso. Cada aluno tem uma fraqueza, uma deficiência em determinada matéria, ou numa peça específica, ou com questões abertas. Quaisquer que sejam as dificuldades de vocês, eu preciso que vocês tragam essas dificuldades para mim, para que eu possa responder. E eu sei que tem aluno que é muito bom em peça, então não vai me fazer muitas perguntas de peça, mas tem alguma dificuldade em algum instituto do direito constitucional e para ele vai ser importante me perguntar, ok? Tem aluno que é diferente, tem aluno que tem dificuldade em peça, dificuldade de relacionar o caso concreto, dificuldade de pesquisa com o vade-mecum. Manda a sua dúvida para mim, eu terei o prazer de responder para vocês. Esse é o diferencial. No que pese o nosso curso ser online, eu estarei sempre presente, a tecnologia está aí, está nos auxiliando, e já que a gente pode se comunicar pelo WhatsApp, mandando áudio, escrevendo, vamos fazer isso, vamos utilizar isso, porque o objetivo aqui, gente, vocês já sabem, é aprovar vocês. Mas, falando nisso, eu lembrei que eu esqueci de dar o telefone lá, então vem aqui, olha só, o meu WhatsApp, ó, já adicione aí, 31, porque eu falo de Belo Horizonte, é 99-225-3862, ok? É o meu WhatsApp. É 2 P's. É o meu WhatsApp, ok? Então, me adicionem, serei amigo de vocês e nós vamos nos relacionar, vamos conversar aí até o dia da sua prova, ok? Tá bom, gente? Vamos continuar falando da nossa aula? No encontro passado, traz aqui para mim. No encontro passado, no bloco anterior, eu falei com vocês da inconstitucionalidade formal, não foi? E eu falei com vocês que a inconstitucionalidade formal ela se dá de 3 modos. Ou a inconstitucionalidade formal pode ser orgânica, e aí eu falei do exemplo, né? Um Estado, membro, né, que esteja legislando, criando um tipo penal, estabelecendo um novo crime. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Violação ao artigo 22, inciso 1. Pois é competência privativa da União. Depois nós falamos da inconstitucionalidade formal por descumprimento de pressupostos objetivos. E nela, nós entendemos que uma lei, uma espécie normativa, pode ser aí aprovada, passar pelo processo legislativo, sem nenhum tipo de vício, o conteúdo dela pode ser um conteúdo bacana, compatível com a Constituição, mas ela acaba sendo inconstitucional porque desrespeitou pressupostos objetivos. Exemplo, medida provisória. Medida provisória tem 2 pressupostos objetivos, está lá no artigo 62, precisa de ter relevância e precisa de ter urgência. Porque se não tiver nem relevância e nem urgência, vai ter ali uma inconstitucionalidade formal, ok? Além da inconstitucionalidade formal, orgânica e por descumprimento de pressupostos objetivos, nós temos a mais comum de todas as inconstitucionalidades formais, que é a propriamente dita, quando há uma violação ao processo legislativo, né? Quando há uma violação ao artigo 59 e ao artigo 69 da Constituição, ok? E aí a gente viu que ela pode ser subjetiva, que ela pode ser objetiva. Quem ficou com dúvida, gente, volta lá no bloco 1, assista tudo novamente, ok? Assista quantas vezes vocês quiserem, vai ser importante. Bom, agora nós vamos falar de uma outra inconstitucionalidade. A gente sabe que uma lei, um ato normativo, pode ter uma inconstitucionalidade formal ou então pode ter uma inconstitucionalidade material. Atenção! A inconstitucionalidade formal ela pode aparecer na prova para vocês com outro nome. A inconstitucionalidade formal é também chamada de inconstitucionalidade nomodinâmica, ok? A inconstitucionalidade formal
também é chamada de inconstitucionalidade nomodinâmica. E agora nós vamos estudar a inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade material também pode ser chamada por outro nome. Na prova pode aparecer para vocês uma inconstitucionalidade nomoestática, ou seja, a formal nomodinâmica, a material nomoestática. Mas, professor, afinal de contas, o que seria a inconstitucionalidade material? Quando ocorre a inconstitucionalidade material? A inconstitucionalidade material ocorre quando uma lei ou um ato normativo, o conteúdo da lei ou do ato normativo, viola o conteúdo da Constituição. Professor, você pode me dar um exemplo? Posso, claro. Imaginem vocês uma emenda constitucional que estabeleça que o direito de reunião agora será exercido mediante autorização do Estado. Professor, não pode isso. Beleza, a gente sabe, não pode, porque o direito de reunião, que está estabelecido no artigo 5º, diz que ele pode ser exercido sem que tenha necessidade de autorização do Estado, havendo a necessidade de apenas uma prévia comunicação, não é? Então, para eu exercer o direito de reunião, eu preciso de autorização do Estado? Não, não precisamos de autorização do Estado. Então, uma emenda constitucional que estabeleça que agora o direito de reunião será exercido mediante autorização do Estado, possui uma inconstitucionalidade material, pois o conteúdo dela viola o conteúdo da Constituição, ok? Sem esquecer que quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente tem que entender que os direitos fundamentais, especialmente os direitos individuais, são cláusulas pétreas, ok? Então, não pode ter proposta de emenda constitucional tendente a aboli-las, ok? Além disso, né, a gente relembra aqui nas aulas de direito e princípios fundamentais, direitos fundamentais, que os direitos fundamentais, eles não podem retroceder. Okay? Eles não podem ser abolidos por serem cláusulas pétreas, ok? Então, vigora aí o princípio da vedação ao retrocesso para os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não podem nunca andar para trás, não podem nunca ser abolidos, serem diminuídos, ok? A gente conhece isso como outro nome. Tem um nome francês, chama-se efeito Cliquet. O que é o efeito Cliquet? É o princípio da vedação ao retrocesso. Os direitos fundamentais não podem retroceder, ok? Pois bem, mas a gente estava falando de inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade material, vamos anotar? Vem aqui comigo. Vamos lá. Inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade material ocorre quando o conteúdo da lei contraria, ou ato normativo, né, contraria o conteúdo da Constituição Federal. Ou o conteúdo da lei contraria o conteúdo das normas constitucionais, ok? Nesse caso aqui, gente, olha, a lei, ela até foi produzida de forma adequada, ela passou bacaninha pelo processo legislativo, mas o conteúdo dela viola o conteúdo da Constituição. Relembrando para vocês, a inconstitucionalidade material é também chamada de inconstitucionalidade nomoestática, ok? Pode aparecer na prova como inconstitucionalidade nomoestática. Beleza. Acabamos de ver a inconstitucionalidade material e agora a gente vai falar, traz aqui para mim, nós vamos falar de outras inconstitucionalidades, ok? Outras inconstitucionalidades. Então, nós temos inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material. Então, anotem aí no cadernão de vocês, vamos aqui comigo no quadro, outras inconstitucionalidades. Outras inconstitucionalidades. 2 pontos. Ok. A gente sabe, gente, que há uma inconstitucionalidade quanto ao momento. Quanto ao momento,
Vamos colocar aqui, ó. Letra A. A inconstitucionalidade, ela pode ser originária. Quanto ao momento, a inconstitucionalidade, ela pode ser originária. Vem aqui comigo. Deixa eu explicar isso para vocês. Gente, a inconstitucionalidade originária é aquela inconstitucionalidade que ocorre quando a lei nasce e assim que a lei nasce, assim que a lei é publicada, já se percebe que ela nasceu violando a Constituição. Ela já nasceu violando as normas constitucionais. Portanto, essa lei possui uma inconstitucionalidade originária, ok? É a inconstitucionalidade quanto ao momento. Então, veja bem, digamos, vem comigo aqui no quadro, digamos que uma lei federal foi editada, vamos colocar aqui, ó, lei federal foi editada no ano de 2007. Ela tem que respeitar a Constituição Federal de 1988, não é? Mas quando ela foi publicada já em 2007, já havia nela artigos violando a Constituição. Então ela já nasceu com vícios de inconstitucionalidade. Por essa razão, dissemos que há nela uma inconstitucionalidade originária, ok? Então vem cá. Vamos anotar o conceito da inconstitucionalidade originária. A inconstitucionalidade originária ocorre quando a lei ou ato normativo já nasce violando as normas constitucionais. Ok? Então, ela já nasceu violando a Constituição. Nasceu violando a Constituição, temos uma inconstitucionalidade originária. Beleza, professor? Tranquilo? Fácil demais, hein? Agora vamos complicar um pouquinho? Vem comigo aqui. Letra B. Quanto ao momento, nós poderemos ter também a chamada inconstitucionalidade superveniente. Professor, já ouvi falar isso. O que é inconstitucionalidade superveniente? Vamos anotar o conceito de uma vez. Ocorre quando o parâmetro surgiu após a existência da lei ou do ato normativo que, em razão do novo parâmetro, se tornou inconstitucional. Em razão do novo parâmetro, se tornou inconstitucional. Ok? Então, ocorre quando o parâmetro surgiu. Veja, o parâmetro surgiu após a existência da lei. Professor, como é que funciona isso? Traz aqui para mim. Gente, imagina aquela lei do ano de 2007. Aquela mesma lei do ano de 2007, digamos que quando ela foi publicada, ela nasceu em consonância com a Constituição Federal. Ela nasceu compatível com a Constituição de 1988. Vamos colocar aqui, esquematizar no quadro? Vem cá. Uma lei federal de 2007, ela nasceu compatível com a Constituição de 1988. Porém, o que aconteceu? Veio uma emenda constitucional no ano de 2010. E essa emenda constitucional alterou a Constituição. Ao modificar esta Constituição, essa lei de 2007 se tornou inconstitucional. Perceba, a lei de 2007, ela não era inconstitucional. Ela era perfeitamente compatível com a Constituição quando ela nasceu, em 2007. Ela obedecia às normas constitucionais perfeitamente. O grande problema é que surgiu uma emenda constitucional
posterior, surgiu depois, e a alteração que essa emenda constitucional fez na Constituição tornou a Lei Federal de 2007 inconstitucional. Chamamos essa inconstitucionalidade de inconstitucionalidade superveniente, ok? Pois bem, traz aqui para mim. Cuidado, cuidado, anota aí, OBS. Anota aí no seu caderno, OBS. O Brasil não adota a chamada inconstitucionalidade superveniente. Professor, se o Brasil não adota a chamada inconstitucionalidade superveniente, por que nós estamos falando dela? Nós estamos falando dela porque pode aparecer na sua prova como uma questão aberta. Pode aparecer na sua prova como uma pergunta de uma questão aberta. Pode aparecer assim, ó. O Brasil adota a inconstitucionalidade superveniente? Qual é a resposta? Não. E por que a resposta é não? Porque o STF já entendeu que, no caso de uma norma se tornar inconstitucional em razão de um novo parâmetro, não seria caso de inconstitucionalidade superveniente, mas um caso de direito intertemporal. O que essa emenda constitucional fez com a Lei Federal de 2007? Professor, tornou-a inconstitucional. Ok, agora a Lei de 2007 é inconstitucional, mas ao torná-la inconstitucional, fez com que essa Lei Federal de 2007 fosse o quê? Revogada. Não existe inconstitucionalidade superveniente no Brasil. A lei foi revogada. Assim que ela se tornou inconstitucional, em razão do novo parâmetro, qual seja o novo parâmetro? Uma emenda constitucional do ano de 2010. Fez com que a lei de 2007 se tornasse inconstitucional. Portanto, a lei de 2007 foi revogada. Professor, isso é o quê? Isso é jurisprudência? É, e cai questão de questão aberta relacionando jurisprudência na sua prova? Cai. Cai. Ok? Se vocês quiserem saber de onde vem esse entendimento no STF, vem aqui, vamos anotar. Esse entendimento da revogação de uma lei que se tornou inconstitucional em razão de um parâmetro posterior foi julgado na ADI 521 do Distrito Federal. ADI 521 do Distrito Federal. Ok? Pois bem, ainda dentro de outras inconstitucionalidades, nós temos também a inconstitucionalidade indireta. Inconstitucionalidade indireta. A inconstitucionalidade indireta pode ser reflexa ou ainda pode ser oblíqua. Quando é que eu terei uma inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua? Pessoal, a inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua ocorre quando? Vamos já anotar o conceito de uma vez. Ocorre quando uma regulamentação, por exemplo, podemos citar aqui, ó, um decreto do artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Ocorre quando uma regulamentação viola uma lei federal e, ao mesmo tempo, a Constituição Federal. Então, imaginem vocês, a inconstitucionalidade reflexa, oblíqua, ocorre quando uma regulamentação viola a lei federal e, ao mesmo tempo, a Constituição Federal. Vamos lá, abram aí o vademecum de vocês no artigo 84, inciso 4º. O que diz o artigo 84, inciso 4º? 84, inciso 4º, diz assim, ó. Compete privativamente ao presidente da República sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, grifem aí, fiel execução, ok? Por quê? Porque o decreto do artigo 84, inciso 4º, ele deve dar às leis, à lei federal, a sua fiel execução, ok? O seu fiel cumprimento. Esse é o objetivo do decreto regulamentar. Quando esse decreto regulamentar, vamos aqui, vem aqui comigo no quadro. Quando esse decreto regulamentar, ele regulamenta uma lei federal, veja vocês que nós temos aqui as normas constitucionais. A lei federal, olha, a lei federal, ela está compatível com a Constituição. Mas quando o decreto regulamentar, que regulamenta a lei federal, não dá a esta lei federal uma fiel execução, ele está violando o artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Isso é uma inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua. Ok? Pois bem, próxima inconstitucionalidade, letra B. Inconstitucionalidade por arrastamento, inconstitucionalidade por arrastamento, tem um outro nome, por atração, ou ainda consequencial. Professor, como é que fica essa inconstitucionalidade? Vamos lá. Ocorre quando? Ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma impõe a inconstitucionalidade de norma dela dependente. Vejam vocês que aqui nós estamos falando ainda da inconstitucionalidade indireta. Vimos que a inconstitucionalidade indireta pode ser reflexa ou oblíqua, quando uma regulamentação viola a lei federal e a Constituição ao mesmo tempo. Foi o que vimos na reflexa ou oblíqua, não é? E agora a gente está vendo a inconstitucionalidade por arrastamento ou atração, também chamada de inconstitucionalidade consequencial. Nela, o que acontece, gente? Nela é o seguinte, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma impõe a inconstitucionalidade de outra. Como isso, professor? Continuando aqui no quadro, vem cá. Imaginem vocês que uma determinada lei federal possui uma resolução. Ok? Uma resolução do CNJ, por exemplo. Ah, tem um exemplo, professor? Tem um exemplo legal. Olha só. Lei Federal 11.419 de 2006. Essa lei 11.419 de 2006 está em vigor, é uma lei boa. O que ela fez? Instituiu o processo eletrônico no Brasil inteiro. E o CNJ editou a resolução 185 de 2010, que traz o quê? O PJE. E essa resolução disciplina a lei que instituiu o processo eletrônico no Brasil inteiro. Traz aqui para mim. Ok? Então, gente, olha que interessante. A gente vai falar sobre muitas coisas aqui, aproveitando que a gente está falando do CNJ. Tá? O CNJ, a gente sabe muito bem, Conselho Nacional de Justiça é um órgão que pertence ao Poder Judiciário, que não tem função jurisdicional. O CNJ não julga. O CNJ faz o quê? Abra um vadimeco. Vamos lá, artigo 103b, parágrafo 4º. Quer ver? O artigo 103b, pode deixar aqui comigo, o artigo 103b, parágrafo 4º, diz o seguinte. Compete ao Conselho
o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Agora, olha só. 1. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário, pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares. Então, vejam vocês que o CNJ pode expedir atos regulamentares, função atípica legislativa do Poder Judiciário. O CNJ, órgão do Poder Judiciário, pode expedir atos regulamentares. Então, voltando aqui na tela, para a gente explicar a inconstitucionalidade por arrastamento ou atração ou consequencial, ok? Então, imaginem vocês, se essa lei 11.419 fosse declarada inconstitucional, ela iria levar consigo a Resolução 185 de 2010 do CNJ. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.419 implicaria automaticamente na inconstitucionalidade da Resolução 185 de 2010, porque a resolução disciplina a Lei 11.419, ok? Essa é chamada inconstitucionalidade por arrastamento, inconstitucionalidade por atração ou inconstitucionalidade consequencial, ok? Pois bem, não é o caso, porque essa lei é constitucional, essa lei está vigente, a resolução também. Eu só quis dar um exemplo para vocês, mas traz aqui para mim. Vamos anotar uma observação. Bota aí, OBS. O STF já se manifestou acerca da resolução do CNJ. Portanto, resolução do CNJ, resoluções do CNJ. O CNJ não pode expedir atos regulamentares? Esses atos regulamentares, ou seja, as resoluções, podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Só uma observaçãozinha. Pois bem, gente, vamos encerrar aqui o bloco 2, o nosso tempo já acabou, daqui a pouco a gente vai para o bloco 3, continuando a matéria controle de constitucionalidade, ok? Um abraço para vocês, até já.